Olá pessoal, sou o Flávio Rosa, analista de suporte da Econte Sistemas, e nesse vídeo irei falar sobre a parte de apuração de contribuição IRPJ para fins de ECF. No vídeo anterior eu fiz as configurações básicas para a geração de PIS e COFINS, contribuição e IRPJ. Aqui eu vou dar uma sequência para mostrar para vocês o que influencia essas configurações dentro da minha apuração de contribuição IRPJ para fins de ECF. Então, aqui dentro do módulo DARF, eu fui lá em tabelas, no vídeo anterior, e tem o campo incidências DARFs. Então, aqui dentro eu vou usar o meu plano da empresa, que é o 4, e como eu estou falando somente de contribuição IRPJ, eu vou simplesmente demonstrar nesses dois campos, que é 2089 dígito 0, que é o meu código de DARF, para IRPJ, e minha contribuição, que é 2372 com dígito 0 para contribuição. Lembrando que essa empresa é enquadrada no lucro presumido, então o código de receita dela diz respeito a isso. E aqui ele é trimestral, pagamento trimestral. Então tá, o que eu tenho que atentar nessas configurações? Dentro do IRPJ, eu vou selecioná-lo, vou clicar em avançar F8. Aqui dentro eu tenho as minhas mercadorias, meus serviços e a minha substituição tributária, que nada mais é que são como são lançadas as minhas notas, ao eu dar entrada. Se eu lanço ela como substituição, se ela é serviço, se ela é mercadoria, que é lançada lá no campinho ICMS. Aqui dentro são suas respectivas bases, nos seus cálculos, os impostos, o seu percentual. E aqui dentro eu tenho ECF bloco P. É isso aqui que vai influenciar na hora de eu apurar a minha contribuição e o meu IRPJ lá para fins de ECF. Então eu coloquei aqui que a minha mercadoria ela é 4. O que é 4? É o código interno do sistema, que a minha receita bruta está sujeita ao percentual de 8%. Então, a minha receita vai ter 8% para o meu cálculo de IRPJ. Isso lá para fins de ECF. Os meus serviços, ele vai ter 32%. E as minhas mercadorias substitutas, ele vai ter 8% também. Então, é essas informações aqui que vai levar, na hora de eu apurar meu IRPJ e contribuição para fim de ECF, o lançamento em 8%, para serviços, caso tenha 32%, e para substituição 8%. Agora eu vou salvar e vou lá na parte de contribuição. A minha contribuição ele vai levar o valor para 12%, tanto para mercadoria como para substituição, 12%, e o meu serviço ele vai levar em 32%. Uma vez informado isso, salvou, essas informações, quando eu for gerar minha ECF, que eu vou apurar minhas contribuições e IRPJ, vai levar conforme está aquela marcação. Então, lá dentro do módulo contábil, que vocês apertam aqui nessa calculadora, vocês vão lá em movimento, escrituração contábil fiscal ECF, e antes de gerar, tem que fazer a apuração de contribuição e IRPJ. Então, aqui ele vai trazer o quê? No ano de 2019 eu não tive lançamento. Nesse exemplo aqui eu fiz lançamento somente dentro do exercício de 2020. Eu tive um lançamento de R$100 mil em janeiro e eu tive um lançamento de R$1.000 em março. Então, automaticamente, só meu primeiro trimestre que teve movimentação. Eu vou demonstrar. Então, minha base tem que ser R$101 mil, que é 100 de janeiro, R$100 mil de janeiro e R$1.000 de março. Vou clicar em apurar, F8, e vou pegar só meu primeiro trimestre para a demonstração. E vou clicar aqui em apuração do período. Aqui ele já traz o meu valor, lançado aonde? Em 8%, exatamente como eu coloquei lá do IRPJ, que é 8%, naquele bloco P, que eu mostrei anteriormente. E a minha contribuição, eu lancei lá em 12%, então ele vai trazer o valor do DARF apurado dentro de 12%. Ele respeita o que eu coloquei naquela questão do bloco P. Ao fazer isso, eu vou clicar em avançar, ele vai simplesmente fazer a apuração. Então aqui ele vai pegar as alíquotas correspondentes de 15%, de IRPJ, e ele vai pegar o valor correspondente do meu de contribuição.
e aqui o valor do imposto certinho, né, que eu paguei no período, e os valores que estão batendo corretamente, só clicar em salvar. Eu não vou fazer o segundo, terceiro nem o quarto trimestre, porque as informações seriam as mesmas se caso eu tivesse lançamento dentro do fiscal. Agora eu vou demonstrar para vocês lá as notas fiscais que eu lancei no módulo fiscal, para vocês verem que as informações de R$101.000 está correta. Então aqui no fiscal, eu vou lá em movimento, livros fiscais, e vou na lupinha só para eu buscar o primeiro trimestre. Então 1/1 de 2020 a 31/3 de 2020. Então esse é meu primeiro trimestre, minhas notas fiscais são de saídas. Vou clicar em avançar. Então, como eu havia dito, em janeiro eu tive um lançamento de R$100.000 e em março eu tive um lançamento de R$1.000. Provavelmente a minha base para a contribuição IRPJ do primeiro trimestre é R$101.000, conforme está lá dentro da apuração que eu acabei de fazer. Aí, se vocês pegarem, for lá no módulo DARF, para ter certeza se essas informações levadas na minha apuração está correta, vocês vão lá no módulo DARF aqui, nessa logo, vai lá em movimento, geração e impressão de DARF. Como eu quero saber o primeiro trimestre, então eu vou colocar março, meu pagamento é trimestral, e vou clicar em avançar. Vou marcar a empresa e vou clicar em avançar. Aqui, ó, ele trouxe a minha base de 101.000, né, e o meu imposto 1.212 para IRPJ e o para contribuição 1.090,80, tá? Então isso aqui é só para vocês desencargo de consciência fazer uma conferência. Vou voltar lá para o módulo contábil novamente, vou lá em movimento, escrituração contábil fiscal de ICF e vou lá no termo de apuração aqui de contribuição e IRPJ. Vou pegar o ano de 2020, que automaticamente ele já sabe que as informações foi gerado o DARF, e vou pegar o primeiro trimestre só para a gente entender o processo. Aqui está a minha base, né, tanto para IRPJ quanto para contribuição, respeitando as respectivas alíquotas. Quando eu clicar em avançar, ele vai trazer exatamente o valor do imposto. Qual o imposto que estava lá para IRPJ? 1.212. Qual o imposto que estava lá para contribuição? 1.090,80. Então, isso aqui é uma maneira de vocês fazerem as conferências se os seus DARF e as informações das configurações lá no movimento, em tabelas de incidências DARF, dentro do módulo DARF, estão corretas e se os valores estão batendo e se estão levando as suas respectivas alíquotas. Feito isso, clicou em salvar. Depois de apurar todos os trimestres com os lançamentos, que no caso só tem lançamento no primeiro trimestre, vocês poderão gerar a sua ECF, que não vai acontecer erro dentro dos cálculos trimestrais de impostos como IRPJ e contribuição. Seria isso o vídeo de hoje, só uma demonstração explicativa que vai trazer do vídeo anterior, que é a configuração de DARF, e consequentemente vindo para a parte da apuração de contribuição e IRPJ para fins de ECF. E é isso aí, pessoal. Para ficar bem informado, se inscreva em nosso canal. Lá você vai encontrar diversas dicas e tutoriais para te ajudar na hora de utilizar nossas ferramentas. Lembrando que toda semana tem novos vídeos. Até lá, muito obrigado.